E aí? Bom, agora realmente nós vamos começar. Diferente daquela outra aula que foi mais um teste de áudio, de luz, de imagem, para ver como devo arrumar, qual altura eu devo botar, para saber exatamente como fazer. Hoje a gente vai começar. A gente não vai começar bem do início da física. Se eu fosse começar, eu teria que começar a parte cinemática, dinâmica. Então eu resolvi começar por uma parte que eu acho mais interessante para mim, né? E que também é uma coisa interessante para o público, de certa maneira. E aí eu resolvi começar com termodinâmica. A gente vai começar do início mesmo assim da termodinâmica, falando da lei zero. E a gente vai começar dos princípios, tipo, o que eu preciso saber para conhecer a lei zero. As aulas elas vão ter como é que eu posso dizer? Um formato um pouco diferente às vezes, que eu vou explicar em outro vídeo. Essa nem tanto, porque ela não envolve tanta história como, por exemplo, se eu for falar da primeira lei, da segunda lei. Mas elas vão ter um formato diferente, eu vou explicar em um vídeo, quem se interessar em assistir pode assistir. Bom, vamos lá. A termodinâmica ela vai até as leis, até a primeira, a segunda lei. E ela viaja entre muitos conteúdos. Ela começa falando sobre termometria, né? A gente vai começar falando sobre termometria para entender a lei zero. E aí a gente vai viajar em dilatação de corpos, né, propriedade de gases, teoria cinética dos gases. A gente vai entender como é condução de calor. Vamos para a primeira lei, vamos tratar da segunda lei da termodinâmica. E até aí, a gente vai tentar tratar. E entre meios essas teorias que eu estiver publicando, eu vou estar publicando também vídeo de exercício. Não sei se esse conteúdo vai tanto ter um exercício, porque ele é base para a parte mais da frente. Porque eu vou tratar até a lei zero. E aí, na outra aula, eu já vou falar das escalas termométricas. Eu vou especificá-las, como transformar, bem direitinho. Então, eu não sei se exatamente vou publicar um vídeo de exercício para essa aula. Eu sei que para a próxima, com certeza, vai ter um vídeo ou dois de um exercício simples, um exercício de vestibular sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Para entender a lei zero da termodinâmica, o roteiro está aqui do lado, a gente precisa ter um conceito básico. A gente precisa entender, na verdade, para entender toda a termodinâmica, a gente precisa ir do conceito básico, que é a termometria. Então vamos lá, vou apagar esse design que eu fiz aqui lindo, porque eu não sei desenhar. Isso aqui vai ser um problema, muitos problemas da física, né? Porque a gente precisa desenhar às vezes. E, bom, para entender a lei zero ou qualquer outra lei, a gente precisa entender termometria. Bom, o que é a termometria? Termometria. A gente precisa entender, cara, a ação, a noção do estado térmico. O que é uma noção de estado térmico? Vamos pensar. Vamos supor que você pega uma bacia que é dividida entre três, né? Bem grande assim. E aí você divide em 3 pedaços. Aqui tu bota uma água na temperatura natural. Aqui tu vai botar a água, tu pega a água, bota 30 minutos no congelador e bota ela aqui. Seria água gelada, né? Dizemos assim. E aí aqui tu esquenta a água um pouquinho, deixa ela morna, não a ponto de te queimar, e tu bota nesse espaço. Certo? Aí o que é uma noção de estado térmico? Bom, a gente pode ter uma noção de estado térmico com o tato da gente. Se, por exemplo, tu pega essa baciazinha que está dividida em 3, e aí tu bota a mão na água gelada e na água morna, tu vai sentir uma diferença entre tuas mãos. Se tu botar a mão esquerda na água gelada e a mão direita na água morna, tu vai sentir uma clara diferença. Agora, se tu pegar as duas mãos e botar na água natural, tu não sente diferente, porque ela está na mesma temperatura lá. Entendeu? Essa é a questão da noção do estado térmico que a gente está falando. Só que, e aí? Bom, a gente entendeu o que é uma noção de estado térmico. E aí, como é que eu faço se eu não quiser só saber por sensações? Se eu quiser medir e tal. Vai existir um jeito de medir essa temperatura, tá? E aí, você sabe, a temperatura, ela muda, né? Tem toda essa questão. E as propriedades dos corpos, elas variam de acordo com que a temperatura muda, sabe? Duas propriedades muito importantes que a gente vai estudar, que vão variar muito com a temperatura, são
a pressão e o volume, certo? Essas duas propriedades, elas variam bastante com a temperatura. A gente pode ter uma pressão constante e aí a gente está mudando a temperatura automaticamente, podendo mudar o volume. A gente vai ter que estudar. E isso aqui é muito importante para entender as variações, porque quando a gente vai tratando de gases, que a gente vai tratando com gráficos, a gente precisa entender por que está variando, como varia. Então é importante saber que a variação da temperatura pode resultar na variação de uma pressão, na variação do volume. Entende? Assim como a variação da pressão pode resultar na variação da temperatura. Então, são duas propriedades importantíssimas que variam de acordo com a temperatura. São grandezas físicas que variam de acordo com a temperatura. Um exemplo, por exemplo, eu estou com um cilindro fechado, né? Ele está tampado mesmo, você não consegue mudar. E tem um líquido lá dentro. Um líquido não, um gás lá dentro. Ok? E aí eu aqueço esse gás. O volume desse gás não pode aumentar lá dentro. Você concorda comigo? Porque ele está definido aqui, ó. É um cilindro fechado. E aí o volume desse cilindro é um só. Certo? Só que eu estou aumentando a temperatura. Uma dessas grandezas vai variar. Quando eu fizer isso, o que está variando aqui dentro é a pressão. Ele vai fazer mais pressão na tampa, nas laterais. E a gente vai entender o porquê disso um pouco mais pra frente. Já já a gente vai ter uma noção disso, ok? Então vamos para a próxima parte. Eu sempre, por alguma razão, esqueço onde eu boto o apagador, mas ele está sempre em cima da lousa. Bom, e aí vamos entender agora. O que é a temperatura? A definição de temperatura é o grau de agitação das moléculas. Entendeu isso? Temperatura. Vou botar aqui, temperatura. Grau de agitação das moléculas. Show? A gente pode entender de outra maneira. A temperatura pode ser uma grandeza que a gente usa para definir se um corpo está quente ou se um corpo está frio. Se nós temos dois corpos, A e um corpo B, e a gente pega e define que um corpo A está quente e o outro corpo está frio, a gente pode definir isso com a temperatura deles. A gente define isso com a temperatura deles, certo? E aí acontece o seguinte, a gente diz que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Só que a gente não tem como medir exatamente uma molécula sendo agitada. Então a gente diz o seguinte sobre a temperatura. A temperatura, ela é uma grandeza macroscópica. Por quê? Vou explicar. Vou anotar aqui para deixar bem visível. Grandeza macroscópica. Bom, porque a gente não tem como medir, vamos pegar um gás. E o gás ele é feito de várias moléculas dentro dele. A gente não tem como medir o grau de agitação de uma molécula só. Então a gente mede o grau de agitação do gás inteiro. E aí a gente chama isso de uma grandeza macroscópica. A gente precisa de o macro, né? O macro é grande, não é micro. O micro é pequeno. Então, vamos nessa, né? Português. Então, grandeza macroscópica é porque a gente precisa de algo grande para definir, entendeu? Então vamos lá. A gente aprendeu que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Certo? E aí? Como é que eu vou definir essas temperaturas? Como é que eu vou definir a temperatura de um corpo? Para isso, galera, a gente usa escalas termométricas. E tem três escalas muito conhecidas, que são as três escalas usadas. Tá? Uma a gente usa no dia a dia, a gente escuta no jornal de manhã. Outra, se você assiste filme legendado, provavelmente você já escutou. E outra, você vai escutar agora, porque é ela que a gente vai usar quase sempre. Certo? Eu vou estar apagando sempre porque eu preciso estar anotando. Como é que eu vou definir essa temperatura? Escalas termométricas. Escalas termométricas. Então vamos começar aqui por uma escala mais próxima. A escala termométrica mais próxima da gente é a escala de graus Celsius. É a escala que a gente usa no Brasil para definir a temperatura. A gente pergunta assim, qual a temperatura hoje e tal, aí diz 30 graus Celsius, sensação térmica 33 graus Celsius, entendeu? Essa é a unidade de medida que a gente usa no Brasil, Celsius. Graus Celsius, ok? Aí tem outra,
que ela é usada em países de língua inglesa, por isso que eu falei que se você assiste vídeos legendados, filmes, séries legendados, provavelmente você já ouviu esse nome, que é a escala Fahrenheit, ok? Ela é usada em países de língua inglesa e a gente vai aprender quais são as duas relações, porque elas são relacionadas, porque elas vão descrever uma grandeza, né? Então elas têm uma relação. E aí a gente tem a escala que possivelmente você ainda não ouviu falar. E se ouviu, você já pode estar familiarizado. Você pode estar assistindo esse vídeo aqui para recapitular as coisas. Que é a escala Kelvin. Não grau Kelvin, ó. Grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin. Escala Kelvin. Essa é a escala que a gente vai mais usar aqui. Porque essa é a escala do SI. O SI, para quem não conhece, é o Sistema Internacional de Medidas. Que é muito importante. Porque é ele que a gente vai usar para fazer cálculos. A gente está acostumado na cinemática a trabalhar com metros, porque metros é a unidade de medida para comprimento que a gente usa no SI. E aí, para temperatura, a gente usa Kelvin. Claro que a gente vai também poder trabalhar com graus Celsius. A gente trabalha com graus Celsius na primeira lei da termodinâmica. E depois a gente começa a trabalhar com Kelvin também. Então, vamos lá. A gente viu a definição de temperatura, certo? Agora a gente vai ver uma relação entre as grandezas físicas e a temperatura, certo? A gente viu ali que a grandeza física ela pode alterar de acordo com que a temperatura altera. Então, a gente pode relacionar essas variações, essas alterações, com equações termométricas. Uma equação termométrica, por exemplo, é uma equação da temperatura em função do volume, certo? Então a gente pode escrever aqui um exemplo, que é a temperatura, que eu vou representar pela letra θ, certo? Temperatura, em função do volume. Ok? Só lembrar, função, y igual a f de x, certo? E aí, geralmente, as funções tratadas na termodinâmica, elas são funções de primeiro grau, certo? Então vamos representar isso aqui por uma função de primeiro grau. Temperatura em função de volume, sendo a função do volume uma função de primeiro grau. O que é uma função de primeiro grau? Vamos lembrar. Y igual a f de x, como uma função de primeiro grau, ela está naquela forma. Y é igual a ax mais b. Ok? Então, θ vai estar na forma AV mais B. Simples assim. É um exemplo. A temperatura está variando de acordo com que o volume está variando. Certo? O volume variou, cresceu, a temperatura cresce. Ok? A gente vai entender melhor disso depois. Em dilatação, por exemplo, a gente vai ver como a temperatura pode alterar uma área ou um volume. A gente vai aprender mais na frente. Que é um exemplo, equações termométricas, como representar. E a gente pode representar isso aqui num gráfico também, porque a gente sabe que uma função pode ser representada num gráfico. E como é o gráfico de uma função de primeiro grau? Aquele esquema, ó, x e y. Ax mais b, aqui sendo b, que é o eixo, que é onde ele corta no eixo y. Ok? Porque se x for zero, né, y vai b. Então vamos lá. Como é que eu posso representar o gráfico disso aqui? Vai ser análogo a esse. Então o gráfico, aqui, vamos ordenar aqui. A gente viu que y está em função de x. E o y é esse eixozinho aqui, ó, o eixo vertical. Então θ vai estar no eixo vertical. E o v, que é a função, vai estar aqui, no eixo horizontal. Então a gente escreve da mesma maneira. Bota b aqui e uma reta, que é uma função de primeiro grau representada por uma reta. Ok? Então é isso. Isso é um exemplo de uma equação termométrica. Ok? Agora vamos para o último conceito antes de falar da lei zero. A gente deu essas voltas para poder compreender bem rápido, né? Para poder ir para a lei zero. E depois que eu terminar esse vídeo da lei zero, vou fazer o vídeo explicando escalas termométricas bem direitinho, transformações de escala, como é que é feito e tal. Então vamos lá. A última definição que a gente precisa saber é o equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio. Então vamos lá. O que é equilíbrio? Vou dar um exemplo. Vamos supor que tu tem uma tigela de água. Está 28 graus Celsius. Aqui, ó, a gente está usando graus Celsius aqui. Tem água aqui dentro. E aí tu joga dentro dessa tigela
uma bolinha, que está a uma temperatura qualquer. Certo? A gente sabe que essa bolinha estava numa temperatura diferente da temperatura da água dentro da tigela. E o que vai ser o equilíbrio termodinâmico de um sistema? Vai ser quando essa bolinha e a água estiverem na mesma temperatura. Vamos supor que eles alcançaram 20 graus Celsius após um certo período de tempo. Ok? A água, ou a bolinha, no caso. Então, eles estão num equilíbrio térmico. Isso é o equilíbrio térmico. É quando dois corpos compõem um sistema, estão em contato entre si e têm a mesma temperatura. Isso de uma maneira bem brusca. A bolinha está dentro da água, ou seja, a bolinha e a água formam um sistema juntamente com a tigela, que eu estou desconsiderando a tigela, e aí eles dois estão a 20 graus Celsius. Então, os dois estão em equilíbrio térmico entre si. É importante entender isso, porque agora que eu vou enunciar a lei zero exatamente trata do equilíbrio térmico. Vamos lá. Vamos cá. Lei zero, que é o ponto da aula. A lei zero é definida da seguinte maneira. Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com o corpo C, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Bom, e aí o que isso quer dizer? Vou desenhar, literalmente, vou desenhar para vocês. Tem um corpo C, esse corpo extenso. Nós temos um corpo A aqui e um corpo B aqui. Vamos supor que a temperatura de A é igual à temperatura de C e a temperatura de B é igual à temperatura de C. E eles todos estão em contato. A está em contato com C e B está em contato com C. Ok? Então, o que a gente sabe? É exatamente a primeira parte, eu falei. Dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o corpo C. Lembra que eu falei? Equilíbrio térmico é quando os corpos que formam um sistema estão na mesma temperatura. E aí, o que a lei zero conclui disso? Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com o corpo C, significa que A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Por quê? A temperatura de A é igual à temperatura de C. E a temperatura de B é igual à temperatura de C. A gente conclui disso que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Então, os dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico. TA é igual à temperatura de B. Isso, galera, é a lei zero da termodinâmica. Simples assim. Se dois corpos, A e B, mais uma vez. Se dois, repitam comigo agora, é sério, repitam, porque vocês precisam fixar isso. Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, logo A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Dessa maneira, A e B em equilíbrio térmico com o corpo C, resulta que A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Então, essa foi a primeira aula de termodinâmica, termometria e lei zero. Próxima aula, vou falar sobre escalas termométricas, como transformar de grau Celsius para grau Fahrenheit, para grau Kelvin. E aí depois a gente já vai começar a fazer uns exercícios para depois seguir na questão aí da termodinâmica, até chegar na segunda lei, até terminar todos os capítulos, tudo que tiver para ver de termodinâmica para o vestibular. E aí pode demorar, mas vai dar certo. Ok? Obrigado por quem assistiu. Se você gostou da aula, vou deixar um like. Se você tiver dúvida, você pode deixar nos comentários, ok? Eu vou tentar responder. Se você tem alguma sugestão, também pode deixar nos comentários. Sugestão de velocidade, que eu diminua a velocidade de ensino, ou que eu quebre algumas aulas, porque você vê que é muito conteúdo. Enfim, você pode deixar aí embaixo. É isso, pessoal. Obrigado.